Olá, começamos mais um podcast e hoje com uma participação maravilhosa, nossa psicóloga Daniela Costa. Psicóloga e clínica, né? Seja muito bem-vinda a mais um podcast. Está aqui também com a gente o psicólogo Luiz, né? Especialista em TCC. Vamos começar. Vamos lá. Gente, eu agradeço muito o convite, né, do Luiz, e de estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema muito importante de nós falarmos, principalmente nesse final de ano em que as pessoas, eu sinto, pelo menos na minha clínica, né, os meus seguidores também ali, eu vejo a necessidade que as pessoas sentem de falar sobre metas, de se conectar com as suas perspectivas, né? Eu vejo que existe essa inquietação interna, né, das pessoas de, nossa, o que eu fiz, para onde eu vou? E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sim, sobre metas, né, sobre expectativas, a gente vai falar um pouquinho sobre autoconfiança. A Daniela Costa, né, eu chamei ela porque ela gosta muito também sobre neurociência, então, assim, Legal. tem que conversar com a forma como eu penso, né, para chamar a gente aqui. E ela também trabalha com a ideia da TCC, né? Tem uma base da TCC, tem uma base também da ACP que a gente vai focar muito aqui. Mas é importante, né, como eu falei no podcast anterior, a gente falar também sobre neurociência, porque é algo que é novo e é algo que baseia muito a nossa ciência, tá? Então a gente vai falar hoje aqui sobre metas para 2023, expectativas, né, como desenvolver expectativas mais adequadas, a autoconfiança, que é algo que a Daniela pode trazer algo muito interessante para a gente, né? Sobre autoestima, auto-performance, né? Tudo com auto, né? Para automatizar nossa saúde mental aí. Né? Exatamente. E falar sobre metas, por que é importante falar sobre metas, né? Eu vou trazer um pouco da minha história para dar uma norteada, né? Para conectar. Então, eu fui uma adolescente, início de adulta também, muito perdida, sabe? Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia para onde eu ia. É como se eu tivesse, assim, como se eu fosse um zumbi, sabe? Seguindo... Ou estivesse em conflito, com as emoções. Sim, como se o que as pessoas me diziam para fazer, eu fazia. Não tinha algo que eu queria fazer, né? Eu lembro quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, me perguntaram assim, Dani, qual é o teu sonho? Aí eu falei assim, o meu sonho é dar orgulho para os meus pais, sabe? Olha isso. Não estou dizendo que orgulhar os pais seja algo que não é importante, mas era algo que não conectava com algo meu, né? Sim, mas o que eu faço para chegar até lá, né? O que eu não sabia, né? Então, fazer metas alinhadas com os nossos valores, alinhadas com aonde eu quero chegar na minha vida, isso é essencial, é algo que a gente ajuda também os nossos pacientes a traçarem, né? Então, na minha prática clínica, que é também baseada na TCC e afins, a ACT, a gente ajuda o paciente a traçar as suas metas, né? Exato. E que ele possa caminhar nessa direção, né? E as metas, elas são como se fosse um norte, né? Exato. Como se fosse um farol, né? Então, mesmo que eu ainda não tenha chegado lá, né? Eu ainda não estou como eu gostaria de estar, mas eu sei aonde eu quero chegar, né? Então, quando eu faço essa prospecção do que eu quero para minha vida, eu olho para o farol, né? E eu visualizo isso, e aí eu posso me movimentar, né? Alinhada. E tudo isso, né? A gente ajuda na terapia a alinhar com os nossos objetivos, né? Só que a gente comete alguns erros. E isso que eu acho muito importante a gente conversar também sobre alguns erros que a gente comete no momento de fazer metas, né? E que muita gente se perde nesse momento. Fica frustrado, né? Porque coloca uma meta irreal. Exatamente. Né? O primeiro ponto é esse, né? 2, né? É um assunto bem complexo, mas tu pegou o ponto, que é traçar metas irreais, né? Então, assim, por exemplo, eu quero dar orgulho para os meus pais, ou então eu quero emagrecer, eu quero ser bem-sucedida, né? Então, você percebe que não
você não traça a jornada, né? Tá, realista, né? Quero ser feliz, por exemplo. Uma meta que todo mundo quer ser, né? Quero ser feliz, né? O que é ser feliz? Então a gente tem que destrinchar isso, né? Por isso que é a Tentar importância, né? organizar. Da terapia, né? Porque Isso. tu se conhece, não vai ser mais só para, eu quero orgulhar os meus pais, mas eu me conheço e eu quero, como é que eu vou orgulhar meus pais? Mas fazendo eu feliz também, não ficando frustrada. Sim, é exatamente isso. E para a gente desenvolver metas, a gente tem que desenvolver submetas. É aquilo que a Daniela estava falando, né? Se a gente focar em metas no sentido de metas muito inatingíveis ou muito grandes, a gente pode se sentir frustrado. Então lembra lá da dopamina que eu falei sobre dopamina, né? Dopamina é expectativa. É você ter expectativa. Quando essa expectativa ela é muito alta, tá? Teve um paciente interessante que recentemente ele falou assim, eu não gosto de metas. Porque quando eu desenvolvo metas, eu tenho a percepção de que eu vou me frustrar, de que eu não vou conseguir atingir. Sim. Mas assim, não tem como a gente melhorar nossa saúde sem metas. Porque a meta é como se fosse uma nuvem, como a Dani falou, né? Uhum. É como se fosse farol. É como se fosse uma nuvem que fosse guia do ser. É uma ideia meio fenomenológica, tá? Meio humanista. Então é como se fosse uma nuvem que guia a gente, tá? Não é que a gente deve, por exemplo, assim, uma meta mais realista. Vou conseguir ter fazer atividade física, sei lá, não pegar o celular logo depois que acordar. É uma meta que você pode atingir, entendeu? Pequena meta. Você precisa, é uma submeta. Uhum. Você precisa todo tempo que você acordar, você pegar logo o celular. Precisa disso? Entende? Será que não é uma meta que você consegue atingir? Entende? Então a gente vai separando. Quero ter uma saúde melhor. Mas para ter uma saúde melhor tem que dividir ela em submetas. Como, por exemplo, dormir melhor, atividade física, né? Comer melhor, ter uma agenda, se organizar. A organização é fundamental. Eu vou tocar esse ponto sempre aqui, tá? Vou repetir igual um velhinho mesmo, porque é importante a gente entender isso e bater nisso. Então, assim, nessa questão de metas, já dando a palavra depois para Dani falar, complementar sobre isso, é importante a gente entender que as metas, elas têm que existir, porque é elas que nos guiam, senão a gente fica uma pessoa totalmente desorganizada, tá? Zumbi. Não tem um zumbi, não tem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Sim. Fica isso aí, entendeu? Então você tem que ter uma meta para o que é mais adequado para mim. Será que é ficar tomando álcool todo tempo, comendo fast food todo tempo, pegar uma diabetes, ou você ir atrás dos seus valores, ou você ter uma saúde física melhor, ou você ter uma performance melhor nos estudos? Sim. Entende? É trazer essa reflexão. Então a gente vai buscar o que na terapia? Desenvolver metas que as pessoas trazem para serem mais realistas e mais adequadas naquele contexto que a pessoa vive, tá? Então é isso, né, que eu acho importante. Sim. Você quer complementar sobre essa questão? Tem uma frase que é do filme Alice no País das Maravilhas, que eu gosto muito, que ela fala assim, quando você não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Então, a gente fica realmente desnorteado, a gente não sabe por onde começar, né, quando a gente não traça metas assertivas, né, com os nossos objetivos. E tu falou um ponto que eu achei perfeito, que muitas das vezes a forma como a gente se enxerga, as crenças que a gente tem sobre nós mesmos, influencia no momento de traçar metas. Isso, por exemplo, muito bom. Por exemplo, eu já tive também casos na clínica de que uma paciente falou assim, cara, eu não vou... Ela tinha como regra para si o seguinte, não, eu sei que eu não vou conseguir, então eu não vou nem tentar para não me frustrar. Eu sei que eu não vou conseguir, Eu sei que eu não vou conseguir. Então, no fundo, a gente se sente incapaz, né? Eu me considero uma pessoa incapaz de conquistar, né? Então, por isso, né, já é um pressuposto. Então, por isso, eu não vou nem tentar para não me frustrar, sabe? Não, eu acho melhor não fazer, né? Porque não fazendo, eu vou ficar mais confortável, né? E aí eu perguntei para essa pessoa, mas será mesmo que você vai ficar mais confortável, né? Então, muitas vezes a gente precisa... enfrentar, né? Sim. Também.
seus medos, né? E começar a olhar, porque a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma visão sobre nós mesmas um tanto quanto distorcidas. Sim, sabe? Né? Exatamente. Então, a gente acredita que não é capaz, sem nem ao menos tentar. Exato. Eu já tô presumindo, eu já tô prevendo que vai dar tudo Uma errado, predição, né? que todo mundo vai me julgar. Mas a realidade é que eu não tenho total certeza. Sim. E se eu fui julgada? E aí? Sabe? Vai ser sempre julgado, né? E pode sempre dar, a gente vai ser julgado. Pode dar certo, né? E pode dar certo. A gente só vai saber certo. se vai dar certo tentando, na verdade. Como é que a gente vai saber? Sem tentar. E olha, você falou esse negócio da paciente aí, eu me lembrei de uma outra paciente também que eu atendi. E ela falou exatamente assim, foi muito interessante, porque ela falou exatamente assim. Que ela não tenta exatamente porque ela tem um medo do desconhecido. Sim. Olha como é interessante isso. Então, quero que vocês reflitam sobre essa ideia, né? Só que a gente só consegue se desenvolver a partir do enfrentamento do desconhecido. Entende? Então, é assim, parem de pensar que você não vai fazer uma coisa, né? Vamos supor que uma pessoa é muito boa em tal coisa, sei lá, cantar. A pessoa é muito boa em falar em público. Não pensa que ela chegou assim, nasceu já e falou em público e só com alegria, sentindo alegria constantemente. Não. A pessoa sente medo, a pessoa sente ansiedade. A diferença é que a pessoa estrategicamente enfrenta esse medo, essa ansiedade. Deu para compreender? Então, essa paciente específica, ela tem pensamentos como eu sou inútil, pensamentos automáticos, eu sou inútil, eu sou incapaz, né? E como estratégia comportamental, o que ela faz? Ela foge dos eventos. E é interessante que ela falou, olha, me desenvolvi muito bem na programação, consegui evoluir muito, mas sei lá, ir para um lugar que é desconhecido parece que me faz não avançar muito. Entende? Parece que uma coisa me auto-sabota. Aí quando a gente vai perceber o passado dessa pessoa, lembra que o passado a gente vai constituindo em gramas. E em gramas são experiências que a gente vai adquirindo, né? E vai criando essa estrutura neuronal. Deu para compreender isso? Então, os nossos neurônios ficam se consolidando, vão se fixando a partir dessas vivências do passado, tá? Que não necessariamente são reais, não necessariamente que vem de pessoas que às vezes também trazem distorções cognitivas e a gente acredita como uma verdade absoluta e imagina realmente que a gente tem, né, o cérebro, mas muita gente não entende isso, que a gente tem um cérebro, e que essas experiências afetam a nossa percepção do hoje. Então, aquilo que você viveu no seu passado, tá? Aquilo que você desenvolveu como crença, afeta o seu hoje. Por isso que a gente precisa criar novas crenças. E aí o terapeuta é um modulador dessa modificação dessas crenças aí. É por isso assim que eu falo, né? A Daniela trabalha muito com essa ideia de aceitação, mas não tem como, né, a gente não também trabalhar reestruturações cognitivas. Não tem. Tá? Porque assim, né, muito na psicologia a gente fala a cura pela fala, não é isso? Mas também existe a cura pela escuta. Entende? Você, como terapeuta, modula o comportamento desse seu paciente, né, e de outras pessoas, você ser um orador público, através da fala também. Da sua fala, entende? Então, assim, a gente tem que equilibrar esses dois fatores, né? Sim. Então, é importante a gente entender essa ideia de modificação dessas crenças, a importância da gente modificar nossas crenças disfuncionais, que às vezes vêm de crença de desamor, crença de desamparo, crença de desvalor, que estão ali enraigadas ali devido a experiências, sei lá, com seus familiares, ou com colegas, ou com bullying que você viveu ali, tá? Então é importante a gente revisitar esse passado, tá? Mas com acolhimento, né? Que eu acho que você trabalha muito bem isso. Com acolhimento mas também com mudança cognitiva. Para ser contextual para o melhor seu no agora, né? Nossa, assim, essa questão do medo do desconhecido, muito legal você ter trazido, porque para a gente entender também como funciona o nosso cérebro, né? Evolutivamente, né? Nosso cérebro, nosso organismo, ele foi adaptado para ter medo do desconhecido. A gente foi adaptado muito bom. para ter medo, né? Então, por quê? Por trás do medo, por trás da ansiedade, existe uma função também muito importante,
né? Então, estamos aqui, talvez, porque os nossos ancestrais ali tiveram muito medo, né? Isso. Então, do desconhecido, né? Então, e tem um filme muito legal, eu tenho muitas referências infantis aqui, porque eu sou tia. Eu gosto. Não, bacana. Eu sou tia. E tem um filme que ilustra muito bem essa questão do medo do desconhecido, que é The Crowds. Não sei se vocês já viram, mas que é uma família Neandertal, de homens da caverna, em que eles viviam numa caverna. E o pai sempre com muito medo do desconhecido. Por quê? Se aventurar no novo, matou todos a comunidade, né? Então, o pai percebendo isso, ele falou assim, cara, não, bora ficar nessa caverna aqui, porque a gente vai sobreviver. E, de fato, eles foram os únicos. É cômodo ficar no conhecido. Sim. Muito Gasta menos energia. Gasta menos energia. Então, sim, aí o nosso cérebro ele tem esse funcionamento, Ele é preguiçoso também, nosso cérebro. Ele é preguiçoso. Então, nesse sentido, economiza energia. O pai vendo essa dinâmica, cara, tá todo mundo morrendo. Bora ficar aqui, que é mais seguro. Só que a filha, né, ela se encantava pela luz do sol, né? E toda vez que ela via a novidade, sol, né? Ela a dopamina aí, ó. Exatamente. Então, toda vez que ela via aquela luz, ela sentia dentro dela que ela precisava, era uma necessidade de conhecer o novo. Sim. Né? E aí ela foi aos poucos mudando um pouco da realidade, né? Mostrando que existem outras possibilidades, né? E aí eles só saíram da caverna quando o mundo, né, teve uma grande mudança e que eles precisaram sair. Então, dentro dessa questão do medo, do desconhecido, que é natural, né? A gente precisa evolutivo, humanizar. Né? Evolução. Existe uma função dentro desse medo, então precisamos reconhecer essa humanidade, né? E dizer assim, porque às vezes a gente se pune, poxa, tá todo mundo super corajoso e eu não sou corajosa. Não é isso, né? No fundo, todos nós sentimos esse medo, né? E como a gente vê, né, agora no final do ano, né, as pessoas que fizeram no início, né, várias metas erradas, né, não fizeram submetas, fizeram metas e agora no final do ano se sente frustrado, se sente mal, sabe? Sim, dopamina assim, baixa. Deprimidos até, desesperados. Meu Deus, eu não casei, eu não mudei de emprego, eu não entrei, não emagreci, aquela cobrança, sabe, aquela pressão, porque fizeram errado, né? E você nunca vai ter uma vida perfeita. Entendeu? Outra coisa, o nosso cérebro não foi feito para ser feliz, né? Não. Ele foi feito para resolver problemas. Então, o que a gente vai fazer na clínica? A gente não vai... Claro que a pessoa pode se tornar mais feliz, né? Por uma consequência, deu para compreender isso? Mas o que a gente vai... Né? Não sei se você concorda comigo com isso. Mas o que a gente vai fazer na clínica? A gente vai fazer com que a pessoa tenha mais resiliência, né? Vai fazer com que a pessoa ela tenha mais capacidade de tomar decisões, mais capacidade de lidar com as dificuldades, de resolver problemas, de focar em soluções. Deu para compreender? Porque o que acontece? O paciente ele vem numa fusão nos seus pensamentos negativos, numa fusão das suas dificuldades, nessa ideia de ficar preso, né, na ruminação ali das suas dificuldades. A gente vai tentar tirar ele dali. Só que com técnicas, com sensibilidade, né? E aí por isso que a importância do acolhimento, da validação, para você ir aos poucos fazendo com que a pessoa entenda a importância da mudança cognitiva. Aí dependendo do caso, você precisa dar mais mudança cognitiva mesmo. Vamos supor uma pessoa chega com um transtorno do pânico. Dificuldade, agorafobia, que é o caso pior de transtorno de ansiedade, tá? Então você quer saber qual é o caso pior de transtorno de ansiedade? Agorafobia, é o medo do medo. Medo do medo. Medo do medo. Então, assim, o transtorno do pânico, a pessoa não sai de casa, tá? Normalmente, né? No caso grave, né? Então, assim, nesse caso, não adianta você falar para a pessoa aceitar ali suas emoções, fazer um mindfulness, né? Assim, você tem que preparar ela para isso, porque ela pode se fusionar mais ainda naqueles pensamentos e piorar o quadro, deu para compreender? Então, em cada caso é um caso, mas tem pessoas que precisam ser mais validadas, tem pessoas que precisam entrar no estado de maior aceitação. Tá? Então, por isso que cada pessoa é única. E não existe, apesar da TCC ter uma estrutura, você tem que adaptar a cada paciente, deu para compreender? Sim. Então, assim, eu queria que você me trouxesse essa ideia da aceitação. Você fala muito sobre autocompaixão, né? E eu achei maravilhoso. Eu te chamei aqui para fazer o podcast porque eu gosto muito das tuas ideias sobre autocompaixão. Obrigada. Né? Eu acho muito interessante, eu acho muito válido
também as pessoas terem essa ideia, né? Porque a gente não tem só questão de mudança cognitiva, a gente precisa aceitar nossas dores, a gente precisa enfrentar nossos medos, né? E tá tudo bem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia dessa autocompaixão, né? E Sim. um pouco mais sobre isso eu vou linkar um pouco do que você trouxe, né? Que é essa frustração de, putz, não alcancei a meta que eu tracei no início do ano, né? Então, como lidar com isso, né? Através da autocompaixão. Então, assim, muitas vezes a gente chega aqui no final do ano muito conectada com o que a gente não conseguiu fazer, né? E a gente esquece de olhar para o que a gente conseguiu fazer, né? E isso é um mecanismo do cérebro mesmo, a gente tem essa questão do filtro negativo, né? Então, a gente foi programado uma distorção, mesmo, né, cognitiva. A gente foi programado para olhar para o lado pior, do lado negativo, como uma questão evolutiva também, né? Então, imagina se você estivesse andando e de um lado tivesse um leão e Uma do outro cobra lado, do nada. E do outro lado tivesse um belíssimo pôr do sol. No que tu ia focar? Leão. Né? Claro, então esse não. filtro mental também existe em nós. Então, a gente também auxilia o paciente a olhar, ok, mas o que já conseguimos até aqui? Né? Porque existe uma autocobrança muito grande, principalmente o meu público Autocrítica, né? é muito Excessiva. de mulheres, né? Mulheres. E no público feminino existe uma autocobrança, assim, um perfeccionismo muito grande, muito gigante. Então no público que eu atendo, né, nas minhas seguidoras também existe uma autocobrança muito grande. Então, até mesmo na clínica, a gente auxilia o paciente a olhar da luz para o que ele já está conseguindo fazer. Então, quando a gente acessa isso, a gente está ativando um neurotransmissor poderosíssimo também, né, que tu fala muito, Sim, que é a serotonina. É a gratidão, né? A importância da gratidão. Inclusive, eu passo isso na primeira sessão com meus pacientes, Diário da Gratidão. Né? A importância da gente ver o que a gente já tem. A serotonina seria também entender os recursos que a gente já tem disponível para a sobrevivência. A gente já tem recursos necessários para a sobrevivência. Então, ter essa ideia de que a gente já tem algo. E esse exercício da gratidão realmente traz muito resultado. Muito. Muito Porque mesmo. tem vários artigos, né? Não é só uma coisa assim, eu achei bonitinho falar sobre gratidão. Não é coaching, experiência né, própria. gente? Funciona, Não é coaching. gente. Faz um teste. Tudo que a gente Façam fala teste. aqui é ciência, tá, gente? Não é uma coisa assim de revistinha, não é uma coisa assim, achei bonitinho falar sobre gratidão, não. É uma coisa assim. Comprovado. Foi feito vários estudos sobre a importância da gratidão. As pessoas mais felizes têm mais gratidão do que as pessoas mais que têm mais transtornos, por exemplo, elas reclamam mais do que agradecem. E a gente tem que inverter isso. Tudo aquilo que é maléfico, que a gente vê de malefício, a gente tem que inverter. Sim. Essa questão da gratidão é um fato, né? De você olhar e reconhecer da luz. E isso, muitas vezes, você vai precisar fazer conscientemente, intencionalmente. Porque o nosso cérebro está muito mais direcionado para o que não deu certo, né? Cara, você tem 2 braços. Normalmente você pode ter, né? Às vezes reclama de... às vezes tem ali alimento, tem às vezes coisas básicas. E às vezes você está reclamando sobre... Sabe? Não tem um iPhone do ano, entendeu? Então agradece primeiro. Eu não tô falando para você não ir atrás daquilo que você quer. Não é isso. Mas precisa equilibrar. Às vezes a gente tá numa vida totalmente agitada de tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho, preciso, devo. Né? Muito essa questão do devo, que você falar sobre isso. A questão da linguagem é muito importante também. Mas você precisa também reconhecer aquilo que você já tem, meu. Sim. Entendeu? E a questão da aceitação, ela não é a questão de, eu vou assumir uma posição passiva. A aceitação não é ser passivo diante das situações. Não é ignorar, Não né? é Eu tô sofrendo. ignorar. Não, a aceitação é você olhar para a realidade da maneira como ela é, né? E dar luz para isso, dizer assim, cara, eu tô aqui, entendeu? E quando a gente aceita a realidade, a gente não está negando, não é uma questão de positividade tóxica. Isso. Não é isso. Autocompaixão não é autopiedade. Né? A autocompaixão, ela nos convoca para assumir um lugar de autorresponsabilidade. Não é aquela questão passiva. E que é muito difícil, nossa. né, para muitas pessoas, né, que elas querem que todo mundo mude, né? Isso. A mudança de todo mundo, mas é ela que precisa mudar, né? E às vezes é mais difícil, porque
né? Como é que você vai mudar? É mais fácil você mudar, mas às vezes não. É aquela questão da autorresponsabilidade. Às vezes a pessoa é difícil de aceitar isso, porque Muito difícil. é você que tem que mudar, né? Muito difícil. E tem questões culturais muito duras, talvez, né? Principalmente por mulheres. Nós, mulheres, nós fomos socializadas a esperar algo, né? A esperar o príncipe encantado, a esperar alguém que pudesse nos salvar da Torre do Dragão, né? Mas na vida a gente percebe que isso é uma fantasia. Na realidade, se a gente quer viver uma vida alinhada com os nossos valores, uma vida valorosa, a gente vai precisar ter autorresponsabilidade e assumir assim, cara, eu mesmo vou me salvar dessa Torre do Dragão, entende? Então, aceitar essa realidade de que só eu, né? Claro que as pessoas, a gente vive numa sociedade, né? Então a gente vai precisar das pessoas, do coletivo. Mas existem coisas que só eu posso fazer por mim mesma, que ninguém mais vai fazer. Sim. Então a gente precisa ter essa ideia de que a gente tem que... Às vezes a gente coloca muito no outro, né? Muito no outro essa expectativa de que vai nos fazer feliz, né? Mas a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Essa questão. Então, essa questão da autocompaixão é interessante porque a gente precisa ter autocompaixão com nossos erros também, que a gente vai errar, né, na vida. E é o erro que faz você aprender. Na verdade, o erro é um degrau do sucesso, né? Então, assim, não tem como uma pessoa que consegue sucesso sem errar. Não existe isso. Sim. Isso aí é uma lenda, entendeu? Uma lenda. Então, eu percebo muito, né? Às vezes, não sei, nos seus parentes, assim, pessoas antigas, elas têm essa ideia de não entender o processo das coisas, de querer as coisas imediato. Mas as pessoas que a gente pensa que foi sorte, né? As pessoas não falam assim, foi sorte e tal, mas mas ele conseguiu, né? Mas você não sabe como é que ele fez para conseguir. Sabe o esforço que ele teve? Então é aquilo, a gente tem que entender, tudo tem esforço às vezes para conseguir, pelo menos metade da conquista. Tem algumas partes de sorte? Tem, né? Mas boa parte é esforço, boa parte é garra, né? A excelência é isso, é você ter constância, é você fazer, repetir, ter repetição de coisas até triviais, entende? Ter rotina, não tem como a gente ter uma excelência sem rotina, entende? Ter uma organização, não tem como a gente ter uma excelência sem organização, não tem como. Tá? Então a gente precisa ter rotina, a gente precisa ter repetição, a gente precisa saber submeter o erro, saber que vamos errar e tá tudo bem, a gente vai aperfeiçoando, tá? E que vamos ser julgados também. A gente vai ser julgados. Jesus, né? Foi julgado. Cara mais perfeito. O cara. Mais perfeito que tem foi julgado. É impossível você não ser julgado. Entende? Então vamos falar que você não vai pra frente, vamos falar porque você não vai conseguir. É normal, só você não precisa acreditar 100% nisso. Na verdade, nem acreditar, né? Sim. Então, você tem que acreditar nos seus potenciais. Sim. Nos seus potenciais. É isso que a gente desenvolve na clínica. É fazer com que a pessoa desenvolva seus potenciais, as suas qualidades. Não é isso? Sim. E aqui a gente entra em dois conceitos que eu amo falar, né? Que é a questão da autoconfiança e da coragem. Sabe? Porque, assim, medo do julgamento... Talvez todos nós temos e também tem uma questão, teve uma função adaptativa, assim, uma função tem um sentido evolutivo por trás, né? Porque imagina, todos nós, lá no íntimo, a gente quer participar de uma comunidade, a gente quer ser aceito, né? Mas a gente sabe que para conquistar os nossos sonhos, a gente vai precisar romper isso, né? De repente, ser julgado. E, assim, outra coisa... Eu já desfoquei aqui um pouquinho, porque ia falar muita coisa, né, gente? Mas, assim, buscar pelo reconhecimento do outro é algo que pode sabotar mesmo, né, a nossa vida. Porque se a gente depende do reconhecimento do outro para poder fazer alguma coisa, a gente... Assim, o reforço tá externo, né? A gratificação tá no outro. Eu não tô fazendo isso porque eu quero pra mim, né? Por exemplo, aquela questão, né?
de ter rotina, de ter bons hábitos à noite. Ninguém vai me ver fazer isso. Eu vou fazer porque eu sei que é importante, por um compromisso que eu tenho comigo mesmo. É o invisível, né? Agora, se eu faço pelo reconhecimento do outro, isso já quebra um pouco. E às vezes a gente está muito... as nossas atitudes estão muito pautadas numa comparação, né? Querer se comparar com o outro. A gente tem sim que se inspirar, né? Ter pontos de inspiração, a gente tem sim que ter referências, tá? Então você vai na sua área profissional, vai ter referências. Sim. Entende? Você vê um jogador de futebol, por exemplo. Ele tem assim, quem é seu ídolo? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Não tem como a gente não ter referência. Então, com a gente como profissional, eu tenho minhas referências como profissional, que eu vejo que são pessoas competentes. Só que a gente não precisa se comparar a ninguém, deu para compreender? Você tem um processo, você tem uma história de vida diferente daquela pessoa, entende? E você tem que seguir o seu caminho de uma forma, como Jung fala, né? A individuação, né? Você encontrar o seu próprio caminho, entende? Vai encontrar a sua própria montanha. E é interessante que quando a gente sobe uma montanha, né? A gente encontra outras montanhas aí. Então, por isso que a gente está sempre em desenvolvimento, gente. Muito bom. Então, não tem como a gente... Eu queria tocar no ponto de alta performance, né? Queria também te perguntar como é a tua percepção sobre alta performance, né? Porque eu tenho a minha visão sobre alta performance, mas eu queria saber se tem esse diálogo, né? E eu queria saber, assim, como é que você vê a alta performance, né? Que você fala para esse público muito feminino, né? Sobre alta performance, que tem autocrítica. E já falando uma outra situação, tá, gente? A autocrítica, anotem isso aí. A autocrítica, estresse, julgamento, né? Estresse alto. Tô falando estresse alto. Estresse alto. Autocrítica alta, em excesso. Eu falei excesso, tá? Autocobrança em excesso é inútil. Por quê? Porque vai te causar maior cortisol, tá? Que vai aumentar aí sua adrenalina, vai te fazer provavelmente não pensar direito e ter uma baixa na qualidade de vida. Então você precisa moderar esse estresse. Você precisa moderar essa autocrítica. É importante a autocrítica? É importante se você se cobrar às vezes, sim. Entendeu? Tudo é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Assim, vai voltar sempre essa questão do equilíbrio. Porque o excesso faz mal. Porque o excesso de estresse causa morte de neurônios dopaminérgicos. Então, o seu cérebro literalmente vai morrendo, né? Sim. Tá? A partir de muito estresse. Por isso que se você está aí numa atividade que lhe causa muito estresse, reavalie essa atividade, né? Reveja esse comportamento e tente buscar com que ele seja mais adequado. Agora, olha só como é interessante. O estresse, ele é importante. E é impossível a gente viver sem o estresse. A gente está aqui, falando aqui pelo quê? Pelo estresse. Só que mas eu estou bem, não estou estressado. Tá sim. Só que você está no nível que, vamos supor que é prazeroso. Você está fazendo isso por prazer. Não sei. Sim. Mas vamos supor que você está fazendo por um benefício e está fazendo isso por prazer. Eu gosto de falar para o público. Isso é um estresse que você nem percebe que está tendo esse estresse, mas você está tendo estresse. Tá dando para compreender? Quando esse estresse ele tem benefícios, aí a sua dopamina está mais adequada. Aí as suas expectativas estão mais adequadas. Agora, quando é uma coisa, tô no trabalho, tô achando chato, tô estressado, alguma coisa tem que regular. Então, por isso a importância de fazer terapia. Eu tenho outro paciente que ele é empresário, né? E assim, ele fala assim, às vezes meu celular tá cheio de mensagem. O que é isso aí? Dopamina, entende? O excesso de dopamina causa alucinação. Sim. A baixa dopamina causa desmotivação, né? Sim. Então, por isso que é importante a gente equilibrar. Até os neurotransmissores, que são aparentemente benéficos, né? Servem para dar bem-estar, causam também prejuízos, se for em excesso, como no caso, por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas. Ela está no alto nível de dopamina, entende? Ela está no alto nível de dopamina, então alto nível de dopamina é alucinação. Sim. E baixa nível de dopamina é essa falta de motivação. Tá? Por isso que a gente precisa equilibrar esses fatores, né? Então, se você está com uma autocrítica muito excessiva, se você está se cobrando muito, né? E isso é muito típico do TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa se preocupar com tudo e com todos. Uma senhora atravessando a rua, a pessoa fica preocupada. Com a formiga, será que essa formiga ela vai viver ou não? Será que... Entende?
E aí a pessoa fica, meu filho, minha filha, não sei o quê, e meu trabalho, e a pessoa vive numa preocupação excessiva. Então, até mesmo a preocupação, né? Esqueci de falar esse fator, ela é importantíssima, é importante se preocupar com as coisas, sim, mas em excesso vai te trazer estresse, vai aumentar teu cortisol e pode trazer malefícios para a saúde mental como um todo. Então é importante o equilíbrio desses fatores. E você consegue esse equilíbrio fazendo o quê? Terapia, entende? Por isso que eu falo, todos precisam fazer terapia, faça terapia. Saúde mental hoje em dia é Ouro. É ouro e exceção, porque assim, é algo que as pessoas estão se perdendo. A gente vê muita gente doente, gente. Muita gente que doente não vou colocar esse termo, né? Muita gente que está num estado de transtorno mesmo, assim, de sofrimento, né? Vamos colocar esse termo, de sofrimento, né? E aí precisa desse apoio do psicólogo realmente, tá? E procurar um psicólogo competente, né? Exatamente. Nossa, perfeito, assim, perfeito. Sobre alta performance, alta performance, né? Sim. Então, assim, tem várias questões que envolvem a alta performance, mas eu poderia resumir, assim, uma pessoa que consegue expressar aquilo que ela carrega no momento, né? Expressar Sim. mesmo, assim, de uma maneira plena, sabe? Uhum. Então, assim, com confiança. Lembrando que a autoconfiança, ela não é você não ter medo das situações. Muito mas bacana sim isso. você caminhar, né, na direção dos seus objetivos, acreditando no seu potencial, acreditando no que você carrega, né? E conseguindo administrar as suas emoções, né? Então envolve isso também, né? Você conseguir expressar. Alta performance não é a pessoa assim tá 100% perfeita, até porque nós não, né? É difícil chegar nesse nível de perfeição. Não existe, né? Porque a gente vivencia uma experiência humana. Então, o humano ele é constituído por várias emoções. Então, a alta performance é você conseguir alinhar em equilíbrio para que você possa expressar o seu potencial que você carrega naquele momento, né? Então, alta performance também envolve, hoje em dia, uma habilidade que, para mim, é essencial também, é o ouro, que é a questão da mente essencialista. De você conseguir bacana. priorizar Eu tenho um livro atividades. sobre essencialismo, minimalismo. Muito interessante falar sobre isso depois, com o tempo, num outro podcast, né? Sim, mais sobre sim. isso, assim, a gente focar nisso. Muito muito bacana. legal. Mas pode continuar falando. Mas, assim, voltando, porque hoje a gente passa por muitas distrações, a gente é bombardeado por uma série de informações, né? E a gente não está dando conta, né? Então, alta performance também é você conseguir administrar todos esses estímulos de uma maneira inteligente, né? Sabendo dizer não para o que não é prioridade nesse momento. Exato. Então, a gente precisa saber o que é prioridade, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Muito né? bom. Então, alta performance também envolve você encontrar recursos, né, que te impulsionem. É você reconhecer que tá tudo bem errar nessa questão do erro. É essencial a gente olhar para o erro de uma maneira que faz parte, né? Então, ser mais flexível também, né? Eu acho que a alta performance envolve muita flexibilidade, né? De você reconhecer que tá tudo bem errar. O erro, ele é, como você falou, né? Ele é um diagnóstico do que de repente é para melhorar, entendeu? Então, o erro, ele te dá esse diagnóstico. Cara, errei. Mas se a gente ficar nesse processo de ruminação, a ruminação é isso, né? Quando a gente pega algo e fica ali ruminando, nossa, mas por que eu não fiz? Por que eu não fiz diferente? Poderia ter sido melhor, né? E você fica, ai, nossa, aí fica nesse processo de ruminação, né? Que a gente chama. E ficar muito nesse lugar, a ciência já traz, né? Que não ajuda, pelo contrário, né? Ela só aumenta estados de ansiedade, de depressão. Então, falar muitas vezes e ficar revivendo, retucando, aquilo não ajuda. Tá, nós podemos falar sobre o erro olhando para frente, como um diagnóstico. Tá, agora errei. Isso, bacana. O que eu posso fazer para... Entra a autorresponsabilidade aí também. Autorresponsabilidade. Então,
a alta performance, ela engloba várias habilidades interpessoais, de administração de tempo, de planejamento, de comunicação, né? De você comunicar o que você está sentindo de uma maneira assertiva, que não é nem agressiva e nem passiva. Isso. É o meio, sabe? É você dizer assim, porque às vezes a gente vê muito isso, principalmente entre mulheres, a gente assumir uma posição de passividade, né? Que muitas vezes alguns autores chamam de a síndrome da boazinha, né? Que é aquela pessoa que tem medo do conflito, né? Então ela deixa de falar algo essencial para ela, um valor muito importante, para não desagradar, porque ela tem medo da reação do outro, ela tem medo da raiva do outro, da raiva dela, ela acha que ela não vai dar conta. Então ela prefere guardar isso para dentro de si, né? Mas acaba não prosperando, né? Porque ela acumula muitas coisas, né? Então, uma pessoa de alta performance, ela sabe que é preciso dizer não em alguns momentos para que ela fique alinhada, né? Então, comunicação é essencial, organização, planejamento, né? Então, também envolve essa habilidade de se organizar, de planejar. E isso também, outro recurso também que está nas relações interpessoais, é você ter humildade para reconhecer que você não consegue tudo sozinho. Sim. Né? Então, cara, às vezes a gente quer fazer isso, entra muito na questão das crenças, da forma como a gente se vê. Por exemplo, eu me vejo como uma pessoa que, no fundo, eu me sinto incapaz. Então, se eu buscar ajuda, eu tô confirmando que eu não sou capaz de fazer as coisas sozinha. Precisa de um amparo, né? Então, eu nunca vou pedir ajuda, porque eu vou estar realmente ratificando que eu não sou capaz. Mas essa crença acaba fazendo a gente ficar estagnado, porque a realidade mesmo é que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? A gente vive em coletivo, então a gente... várias pessoas, por exemplo, a gente está aqui num bate-papo e cada um carrega uma habilidade única. E que juntos a gente vai conseguir, sabe? Então, é sobre isso. Telecurso 2000, um resumo aqui do que a gente está falando, né? O erro é um aprendizado, tá? Tenha essa ideia como erro, como aprendizado, tá? Outro ponto, o estresse como um desafio. Então, se você vai para uma situação que dá para você alcançar, dá para você fazer, tá? Veja como um desafio de aprendizagem e de evolução. Não gosto dessa palavra evolução, na verdade, né? Porque é uma adaptação mais funcional também, não gosto dessa palavra, mais útil, mais benéfico para você, mais saudável, tá? O outro ponto, né, que a Dani falou, dessa importância da gente ter essa autocompaixão com nossos erros, né, da gente entender que a gente vai errar e que tá tudo bem de errar. Mas, assim, um ponto que eu acho importante sobre auto performance, a minha visão, é que, assim, eu tenho uma visão, como já bati várias vezes aqui para vocês. Primeiro ponto, para ter auto performance, tem que ter tudo isso que a Dani falou, complementa tudo que eu vou falar, tá? Mas na minha visão sobre auto performance é o seguinte: primeiro ponto, vou de novo repetir, né, que é o sono. Primeiro ponto é ter um sono organizado, tá? E assim, eu não vou falar muito me alongar muito sobre o sono, mas assim, eu vou falar que tem 4 pontos que causa de malefício se você tiver uma privação de sono. Olha só. Dificuldade atencional, tá? Então você vai ter dificuldade de sustentar sua atenção, tá? Outro ponto, tá? Você vai ter um déficit no tálamo. Então assim, o tálamo, para que serve o tálamo? É uma região que fica bem no meio, na meiuca do cérebro ali, que é importante para selecionar a atenção, né? Então você fica com uma oscilação, você fica com lapsos de desatenção mesmo, mais constante. Então você está aqui, aí está viajando lá pro mundo do fantástico mundo de Bob, depois volta, aí depois volta de novo lá para a conta que tinha que pagar, e depois volta para cá. Ou seja, você fica no passado, fica no futuro, fica no passado, fica no futuro, tá? Você fica ali porque você não teve um sono reparador, tá? Sim. Outro ponto importante aí, isso que se você não mudar a partir disso, é sua opção, tá? Ficar nessa vida aí. Mas a partir do momento que eu descobri isso, mudou realmente a minha vida. Que é, quando você dorme mal, olha só, existe um erro de cálculo de recompensa. Olha só isso, presta bem atenção nisso aí. Existe um erro de cálculo de recompensa. O que significa isso?
Vamos supor que tem determinados comportamentos que te trazem que são mais recompensadores, são mais adequados. E tem, sei lá, você usar droga, você fazer coisas que vão te trazer prejuízos a médio e longo prazo. Você não sabe distinguir o que te traz mais prejuízo e o que te traz mais benefícios. Para você fica quase a mesma esfera de recompensa. Então, tudo é recompensador ou nada é recompensador. Olha só como isso é interessante. Então, você fica numa vida de zumbi. Sim. Então, tem aquela pizza, tem, sei lá, alguma coisa muito gordurosa. Você vai, você tem roupa ali que você pensou que você viu na televisão que é bacana comprar, você compra. Você está em dívida, mas você compra. Tudo é recompensador. Ou então você fica indiferente a tudo. Nada é recompensador. Nada é prazeroso. Deu para compreender? Sim. Então dá um estado de indiferença à privação de sono. Olha só isso, né? Outro ponto que atrapalha a privação de sono é nas relações sociais. Você não consegue, foi feito, isso é um artigo, está em inglês. Depois, assim, quem quiser entrar em contato assim, comigo, com a Dani, a gente pode passar sobre isso. É um artigo em inglês falando sobre a questão da dificuldade da gente detectar faces, da gente detectar emoções. Então você fica com dificuldade de saber se a pessoa está alegre, se a pessoa está triste, se a pessoa está com raiva. Então todos os rostos são a mesma coisa. É por isso que você pode estar ali falando em público, alguém está sentindo, alguém está prestando atenção, e você só focar naquele cara que está ali olhando o celular. Dane-se o cara que está olhando o celular, cara. Sim. Foca na pessoa que tá te assistindo ali, entende? Mas você está no privado de sono, você esquece a pessoa que está te... Sabe? Que está te valorizando. Aí você só foca o quê? No lado negativo. E uma coisa importante que a gente falou sobre essa questão do negativo, né? Por que a gente tem esse filtro mental negativo? Porque, evolutivamente, a gente tem uma tendência, tá? Quase inata, a pensar mais negativo do que positivo. Então, assim, não tem jeito, gente. Por isso que a importância da terapia. Ou então você ter um ambiente de rede de apoio saudável, que ensine crenças mais funcionais para você. Porque você vai pensar negativo. E quando você dorme mal, você vai obrigatoriamente pensar mais negativo que positivo. Até de coisas que não deveriam pensar negativo. E sabe que é muito interessante, né, nessa questão do sono? Sim. Assim, falta de sono, alerta vermelho e saúde mental. Com certeza. Né? Então, não estou dormindo bem, tá. Anteninhas ligadas. Ferrado. Porque isso é algo que sinaliza para nós que talvez a gente precise olhar, né, com mais carinho para a nossa saúde mental e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Porque quando a gente está falando em termos de evolutivos, né, quando nós estávamos em privação de sono, o que isso significava? Né? Significava que a gente precisava estar alerta. Né? Os homens... eles iam caçar, por exemplo, eles ficavam em privação de sono, porque eles precisavam olhar, né, para as ameaças. Né? Eles ficavam atentos ali, ou era guerra, precisava ficar ali atento, né? Ou caça, né? Ficar toda hora atentando. Então, quando a gente está em privação de sono, o nosso corpo entende, a gente ainda carrega uma parte do cérebro que é completamente instintiva, né? Que é o nosso cérebro reptiliano, que é um cérebro assim ainda em desenvolvimento, e ele traz essas recordações de que, cara, se eu estou em privação de sono, eu preciso estar mais alerta às ameaças. Então eu fico vendo aqui, né? E a ansiedade, tudo é ameaça. É interessante a gente perceber que a ansiedade, ela é essa projeção de um perigo, mas é um perigo no futuro, né? Então a ansiedade ela é um medo, né? Só que é um medo projetado no futuro. As coisas ainda não aconteceram, né? Mas eu já estou aqui em estado de preparação, como se o meu organismo, como se a minha mente já estivesse ali vivenciando aquela ameaça no presente, né? E, cara, isso é uma habilidade, né? Imagina se a gente não tivesse esse medo. Talvez eu não estivesse aqui, eu não tivesse me preparado, né? Tu não teria vindo. Então, o medo, a ansiedade, ela tem uma questão funcional de ajudar a gente a se movimentar. Isso. Né? Então, eu estou preocupada. Então, só que
qual é o ponto que começa a ir para uma ansiedade que já é disfuncional, né? Quando ela já se torna um transtorno na nossa vida, no sentido de trazer peso, é como ela começa a impactar o meu cotidiano. Tipo, eu estou sentindo ansiedade quando eu vou dormir, né? Então, cara, o que isso me traz de benefício? Nada. Porque eu vou entrar em privação de sono, eu não vou conseguir relaxar. E aí, isso, ao invés de estar me ajudando, de estar me impulsionando, isso está me travando, né? Então, é nesses momentos em que a gente tem que olhar, a gente precisa olhar para a ansiedade e avaliar. Será que a minha ansiedade está saudável, ela está me ajudando a caminhar? Ou ela pro meu objetivo, né? E aí entra também a questão do mindfulness, da aceitação, que é o quê? Eu perceber a minha emoção. Eu estar atenta, eu desligar o automático e começar a olhar para mim. Cara, eu ver assim, observar. O primeiro ponto da aceitação, do mindfulness, né? É perceber, observar. Identificar. Porque, na realidade, a gente entra no automático. O nosso cérebro, assim, ele automatiza processos. Ele automatiza... Olha, depois eu quero falar sobre essa questão dos processos, né? Então, nossa mente automatiza processos para nos ajudar. Então, se ela está vendo, entrou no processo, né? Entrou no automático e assim... E aí, para a gente desautomatizar, no primeiro pode ser desafiador, né? E aí a gente pode precisar de um psicólogo para auxiliar nesse sentido, para nos ajudar. Mas é perceber, olhar assim, tá, percebi e está... Porque a partir dessa aceitação dos nossos processos internos é que a gente vai conseguir modificar, né? Reestruturar, construir novos comportamentos de enfrentamento ao invés de evitá-los. Que às vezes a gente está sentindo um desconforto, mas a gente não está olhando. A gente está se distraindo, né? Ah, não, eu estou muito preocupada, mas ao invés de fazer alguma coisa eu prefiro me anestesiar, né, com outras coisas, redes sociais, com festas e celular. E isso me desfoca de mim, né? Eu não estou resolvendo uma situação, eu estou esquivando, né? Mesma coisa se eu tivesse me esquivado daqui, né? Então, às vezes a gente se esquiva, mas a gente está cultivando a esquiva experiencial, que a gente chama na terapia de aceitação e compromisso, né? Que quando a gente se depara com uma situação que é valorosa para a gente, por exemplo, fazer um podcast, é valoroso para mim é importante para minha vida, porque eu acho que para mim tem um grande valor, né? De que, cara, eu vou estar ali compartilhando. Mas se eu tivesse travado pelo meu medo, né? Por os pensamentos automáticos de, cara, se der tudo errado, e se eu não lembrar das falas, e se eu me perder, né? Isso poderia causar uma catastrofização aí. E aí e teve, né, esse estresse gerado, isso ajuda a gente, né, a se movimentar. Mas se eu tivesse parado ali, tivesse me evitado... Ou fixar somente nos medos, né? Ou fixar somente... Mas eu me conectei justamente com o quê? Aí a gente volta para as metas. Voltar para as metas, para a minha meta. Quem é a pessoa que eu quero ser em 2023? Sabe? Estar em um ambiente de aprendizado, de um podcast, enfim, fazendo coisas desafiadoras, porque para mim é novo, tá aqui. Eu posso desconhecido. Tipo assim, eu posso não lembrar, né, do que eu anotei, mas eu aprendi, no próximo eu já vou, então vai sempre continuar. Fui, né? E esse olhar de se conectar com os meus valores, por que isso é importante para mim, as minhas metas, quem eu quero ser, passar por esse processo, que é desconhecido, é importante. E também olhar para esse desafio com curiosidade, ao invés de auto-julgamento, autocrítica, ou focar exatamente no como vai ser, ou no desempenho. Mas sim olhar com leveza, com curiosidade. Cara, eu vou lá com o pessoal, bora ver o que vai ser. Isso. Sabe? E aí entra muita questão da dopamina, né? Agora, olha como é interessante que você falou. Eu vou tentar resumir assim o que eu entendi também, né? É identificar os pensamentos, né? Mas não se fixar neles. Sim. Entender que os pensamentos e sentimentos são transitórios.
tá? Então, cai muito nessa questão, né? De você saber que os pensamentos vêm e que eles vão, tá? Quando a gente se fixa num pensamento, né, a gente alimenta ele, seja ele negativo ou positivo. Então, é por isso que é importante a gente tentar identificar também quando a gente está identificando demais. Entende que tudo é um equilíbrio? Olha só como é interessante. É importante identificar que a gente tem um problema, mas se a gente ficar fixado nesse problema, a gente está intensificando ele. Olha como é interessante. E aí, olha como é importante, né, e a análise do comportamento fala, né, desde o Skinner já falava sobre isso, que nós somos, guarda essa frase aí, tá? Anotem isso aí. Nós somos sensíveis às consequências do nosso comportamento. Nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Então, se você tem uma experiência reforçadora, por isso que é importante a gente desenvolver reforços internos, mais do que os reforços externos. Deu para compreender isso? Sim. Você ter essa autoconfiança. Por exemplo, desenvolver crenças internas. Porque se você ficar movido ao olhar do outro somente, ou a um salário, ou a um prazer imediato de uma recompensa imediata, isso pode te paralisar. Sim. Então, assim, o que nos move nosso comportamento, né? Nossa dopamina, ela se desenvolve a partir de 2 fatores. A gente se move a partir de 2 fatores. A partir do medo, que a gente já debateu muito sobre isso, né? Então, o medo, se ele for disfuncional, ou seja, se você se fixar nele, você se paralisa. Mas ele pode ser funcional, como a gente já tocou aqui, né? Ele causa um estresse benéfico, que é de se preparar melhor, que é de tentar se organizar a nossa fala, por exemplo, aqui nesse caso. Mas o mais importante, gente, eu quero que você guarde isso, e talvez seja importante também você fazer terapia para desenvolver isso, é o que vai fazer com que você se mova de uma forma benéfica, é você focar em expectativas mais realistas, mais adaptativas para o seu momento, em benefícios. O que vai te trazer mais benefícios? Então, de vez de você focar no medo em si, você pensando aqui, estou aqui nesse podcast, está aumentando meu repertório comportamental e cognitivo. Entende? Eu estou me desenvolvendo, eu estou organizando a minha fala. Se caso eu errar em alguma coisa, no próximo eu vou melhorar mais ainda. Se você tem essa perspectiva, você vai estar em um desenvolvimento mais saudável. Agora, se você focar só no medo, eu vou errar. Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou assim? Será que eu vou falar assim ou assim? Você não vai fazer, você vai ficar só focando no medo. Deu para compreender? Então, nós somos sensíveis às consequências de nosso comportamento. É por isso que dopamina não é prazer. Tá? Dopamina não é prazer. Dopamina é motivação para a busca do prazer. Ou a expectativa por essa busca desse prazer. Tá? Então, a expectativa de encontrar uma recompensa é uma predição de uma recompensa. É por isso que é importante a gente equilibrar essa dopamina e a gente equilibra isso através da terapia. Né? Porque a gente pode ter a dopamina fásica, que é os prazeres imediatos, celular. Você liga o celular, pornografia, a pizza, o hambúrguer, as festas de noite, né? Você ser cortejado, um elogio, uma curtida no Instagram. Isso é dopamina fásica, né? É como se fosse um jato, assim, de prazer. De prazer não, mais perto disso, de motivação. E temos a dopamina tônica, que seria aquela motivação que você tem a médio e longo prazo. Por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, como é que tem uma vida tão agitada, se mantém... Porque eu não dependo de elogios, eu não dependo de estar sempre tendo recompensa. Eu dependo de focar nos meus reforços internos. Eu sei dos benefícios que eu já atingi e eu já valido isso e fortaleço meus engramas de crenças mais funcionais. É isso que eu faço em mim. Então, eu não faço isso só para os pacientes. Eu tento praticar isso em mim. Tudo que eu passo para meus pacientes, eu pratico primeiro em mim. Eu acho que isso é importante também para os terapeutas. Colocar isso em prática, né? Ser um exemplo, né? Para quem está vendo, para quem é psico, né, psicologia, é realmente você acreditar que na ciência, porque Exato. por muito tempo assim eu desconfiava. Ai, mas será que vai dar certo? Não, cara, confia na ciência, sabe? Isso aqui tem pesquisas científicas baseadas em evidências, então funciona. Então, é a minha vibe agora. Psicologia baseada em evidências. Então, a partir do momento em que você se aventura a vivenciar o processo, né, as coisas vão funcionando. E é ter fé, né? Fé
que é o conceito de autoconfiança, né? É você ter fé no processo, no seu processo, de que se você fizer esses comportamentos, alinhar os seus valores, olhar, ter um referencial é muito importante, né? Ter referências do que você quer ser, né? Ter essa perspectiva de futuro. Isso vai te botar em movimento, ter hábitos saudáveis, né? Equilibrar ali o seu estresse. É muito importante, né? Isso. E aí entra aquela ideia do mindset fixo e mindset de crescimento. Adoro. Né? O mindset fixo seria aquela pessoa que foca só no passado, que fica só focando no lado negativo, aquele copo meio vazio, né? Então ele foca só reclama, e mais reclama do que agradece. Então é essa pessoa que está paralisada ali nos seus fracassos, nos seus erros, tá? E a pessoa que tem mindset de crescimento, não, ela entende o fracasso como um degrau. Ó, o Tom Cavalcante levou 5 não do Chico... Falar Chico Buarque, Chico Anísio, né? 5 não. 5. Então, para ele ser o que ele é, ele levou 5 não. Então, gente, levou o primeiro fracasso, continua. Levou o segundo, levou um não. Cara, continua, meu. Se alguma coisa está te progredindo em você, se você acha que é benéfico, aquilo vai. Entende? Vai dar E certo. continua, mesmo com a persistência. Cristiano Ronaldo, por exemplo, você acha que ele nunca falhou várias vezes? Ele falhou várias vezes. Mas o que ele fez aí ser um bom jogador de futebol? A persistência, a excelência, a repetição, a excelência, a persistência, é garra, tá? Então, por isso é importante a gente focar no processo, reforçar o nosso processo, não somente os resultados imediatos, entende? Claro que é importante a gente validar também os resultados, né? Sim, Eu sempre sim. tento reforçar meus pacientes quando eles têm um avanço, mesmo que pequeno. Nossa, Pô, não pegou o celular antes... Não tô 100%, mas não pegou no celular depois que acordou, por exemplo. Dando um exemplo meio assim, bobo, né? Mas importante, né? Sim. Mas isso é um avanço, entendeu? certeza. Então, reforçar os avanços das pessoas. os avanços. Claro que tem bilhões de outros avanços, né? Que as pessoas trazem para mim. Sim, tem um padrão de pensamento que faz a gente sabotar a nossa motivação, nossa produtividade, que é o pensamento de tudo ou nada, né? Aquele pensamento do tipo 8 ou 80, né? Se eu não fizer muito, não serve. Né? Se eu não for para academia todos os dias na semana, então nem vou, sabe? Leva à Então, procrastinação. um erro que a gente comete muito no momento de formular metas é a gente traçar algo muito grande. E com o tempo, a gente acaba não sustentando, né, toda essa pressão. Né? A gente acaba não fazendo, né? A gente deixa para depois. Né? Então, essa busca desenfreada pela perfeição, além de trazer um desgaste para a gente muito grande, porque a gente acaba se sobrecarregando, né? A gente esquece de outras coisas, não tem esse equilíbrio, e a gente deixa de viver coisas porque não é suficiente, né? Não, enfim. E por isso que é importante a gente focar nos hábitos, no micro-hábitos, né? Tem um livro que eu já recomendo aqui, que é o Hábitos Atômicos, Muito que bom. fala sobre isso. E que é justamente olhar o que é um átomo. Ele é pequeno, ela é a menor unidade de uma célula, né? Então, para que a gente tenha mudanças grandes, grandiosas, significativas na nossa vida, a gente precisa começar pelos hábitos atômicos. Precisamos começar pequeno para ser Pequeno. grandes. Mas né? com Humildade, consistência. né? Consistência. Isso. Então, o que eu posso fazer hoje, minimamente, que me mantém em movimento para a pessoa que eu quero ser, né? 1%. Nessa questão do... eu quero ser 100% todos os dias. Não existe, né? Porque a gente tem momentos de baixa, nossa motivação vai estar em baixa em algum momento. E então, reconhecer que a gente pode sim fazer, né, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e que vai dar certo, né? Sim. E... voltando sobre aquela questão da alta performance, né? Também é importante fechar aquele assunto que eu acabei não fechando. Então, o sono, só para finalizar sobre a questão do sono, é importante entender, por isso que só para assustar também vocês, tem um medo funcional aí, tá? Quando você tem uma privação de sono, olha só como é interessante. Você morre neurônios do hipocampo, tá? Morre neurônios do hipocampo. E provavelmente isso é de forma irreversível. Então isso pode estar aí
levando a um Alzheimer, um mal de Parkinson também, né? Não existe ainda estudos consolidados sobre isso da origem, mas a gente sabe que se morre neurônio do hipocampo, a pessoa fica sem um esquecimento mesmo. Então vai ter problema de esquecimento, tá? Então finalizei aí alguns pontos de privação de sono. Outro ponto também que vai te levar a uma alta performance é fazer atividade física. Muito, né? sim. Alimentação adequada, em horários regulares. Então, procure um nutricionista também. Então, assim, a saúde, gente, não é só o psicólogo, não é só um médico. A saúde é diversos fatores, entendeu? É a parte econômica, como estão suas finanças aí? Você está gastando mais do que deve? Tá errado isso aí, cara. Não tá certo. Sim. Vai te desorganizar, a parte financeira vai te estressar. Então, você tem que ter uma saúde financeira. É importante você educar seus filhos aí a ter uma saúde financeira. Tá? Outro ponto também importante é você ter uma agenda, você ter uma organização. Então, você saber o que você é capaz, que você pode tomar conta para fazer com qualidade. E por isso vem o minimalismo, né? Da gente ter aquilo que é essencial para a gente poder ter uma alta performance. Então, busque saber quais são os seus valores, como a Dani falou aí. O que te motiva, o que realmente te move, o que realmente te interessa para a tua vida, o que realmente te faz feliz, né? O que pode te fazer mais, pode trazer mais benefícios a médio e longo prazo. Sim. Então é importante você ter uma agenda, tá? Ser organizado, se organizar. Uma pessoa que tem desorganização é a mãe. A desorganização é a mãe da procrastinação. Sim. Então, se você é uma pessoa que está desorganizada, está tendo sono ruim, está tendo uma alimentação ruim, não está tendo atividade física, você vai ter procrastinação, você vai ter pensamentos negativos, você pode desenvolver um transtorno aí, de depressão, de ansiedade, qualquer outro. Ou ampliar o seu transtorno bipolar, ou o que você tenha já genético. Então, assim, a saúde mental são vários fatores, são vários contextos, né? De vários pontos que a gente precisa cuidar, né? E aí eu queria que você falasse sobre essa questão, né, para finalizar, né, aqui, desse seu resumo assim, de tudo que você acredita que você tem como verdade, vamos dizer assim, do que você acredita, né, do que te move, por exemplo, quais são os teus valores, né? O que te faz brilhar os olhos, por exemplo. Ai, nossa. Eu queria que você falasse sobre isso. Amei essa pergunta. Já está quase uma sessão terapêutica aqui. Né? Gente, sessão de terapia agora. Nossa, que pergunta maravilhosa. Tem várias coisas ainda que eu gostaria muito de compartilhar. E esse é um valor que eu carrego para mim. Compartilhar conhecimento. De estar fluindo, né? Eu percebi que quanto mais eu me fechava, eu me isolava, eu adoecia. Eu estava enlouquecendo, porque eu precisava estar em movimento. E esse valor, que é compartilhar conhecimento, transcendeu o meu medo, sabe? Bacana. Eu pude pensar assim, cara, outra coisa que eu tenho um valor muito forte é em contribuir com a saúde mental das pessoas mesmo, de ajudar. Tipo, a gente que é psicólogo, que é estudante de psicologia, a gente tem algo que pode salvar vidas, sabe? Então, algo que me ajudou a transcender os meus medos foi justamente me conectar com essa, vou chamar aqui, missão de vida, sabe, da importância da terapia, da importância da psicologia na vida das pessoas, né? E aí eu me lembrei das pessoas que eu já ajudei a... Enfim, às vezes eu sinto assim, nossa, eu salvei uma vida, sabe? Pessoas que não conseguiam levantar da cama, que não tinham mais motivação para nada, que, sabe, que já tinham perdido o ânimo, o sentido de vida, sabe? Então, me conectar com esse valor, assim, cara, eu sou necessária. Sabe? Isso, e foi toda uma construção, porque teve um momento da minha vida que eu achava que eu não tinha valor, assim, cara, o que eu vou agregar na vida das pessoas? Eu não sou capaz de ajudar, né? Eu acho que, no fundo, quando a gente está começando a amadurecer, a gente tem esses pensamentos, essas crenças, né? De, cara, eu acho que eu vou ajudar alguém já. Né? Mas ao longo da exposição, ao longo desse movimento, a gente vai percebendo assim, cara, eu acho que eu consigo, né? E foi o momento que eu mais me senti útil na minha vida, foi quando eu comecei a trabalhar, né? A primeira vez que eu comecei assim, nossa, eu tô fazendo algo bem,
né? Valoroso, né? Valoroso para mim, ajudando pessoas e, cara, que legal. Então, quanto que o trabalho é importante, sabe? No sentido de trazer sentido, né? Rimou, Mas, né? faz sentido. Né? Então, e eu acredito que, cara, e uma coisa que me ajudou muito também a me conectar com os meus valores foi pedir essa força para mim, e foi o que me ajudou a ter hábitos mais saudáveis. Foi assim, pessoas precisam de mim, né? Então, esse senso de propósito, né? O pra quê vida, né? que eu tô fazendo o que eu faço, isso já dá essa motivação. Pra que eu quero isso, né? Não, eu quero me sentir útil, eu quero me sentir que eu estou contribuindo na vida, que eu estou ajudando as pessoas, que eu estou em movimento, que eu estou aprendendo, que eu estou expandindo o meu conhecimento, né? E eu percebi também no poder do ambiente. Os ambientes que a gente se coloca é muito importante, né? No caso, andar com pessoas que estejam também alinhadas, que possam te ajudar nesse trajeto. Porque às vezes você tá num grupo de pessoas, mas que não te estimula, né? E como tu falaste, que é perfeito, para a gente ativar a motivação interna, a gente precisa dessa luz, desse farol, que é a dopamina, né? Então, assim, é esse caminhar. Então, ter boas referências, isso ajuda muito, né? O ambiente, o poder do ambiente. Procurem ambientes de estímulo, né? Psicos, alunos de psicologia. Procurem ambientes que ativem em vocês essa chama, sabe? E confiem mesmo, né? Autoconfiança, confiem em vocês, no conhecimento de vocês, né? E, cara, não se conformem com com a realidade. Se você está insatisfeito com essa realidade, não se conforma com isso, porque às vezes a gente se conforma, tá tudo bem, acho que eu não consigo mesmo e tal. Não, o que eu posso fazer para me movimentar, para modificar? Sem ansiedade, né? Mas, assim, micropassos, microatitudes diárias que possam impactar. E estar em movimento. Estar em movimento, se movimentem na direção da pessoa que vocês querem ser. E que a mudança, ela é real. A mudança, ela é real para todos. Então, essa realidade de você compreender que a mudança, ela existe, né? O nosso cérebro é plástico. Isso é muito importante. O último tópico que eu queria conversar com vocês é sobre a questão da comparação, né? Que muitas vezes o que trava a gente são as comparações injustas. E não é que a gente nunca vai se comparar, porque a comparação é automática, né? A gente olha e acaba se comparando, né? Então, a gente perceber que a gente não precisa também comparar o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. Porque, na realidade, a gente não sabe como tá os bastidores delas também, né? Então, a gente acaba fazendo esse olhar muito pro palco. E, às vezes, a gente está desconectado do que a gente quer e a gente está se comparando com uma pessoa. Eu nem sei se isso seria bom para mim, né? Então, realmente ter maturidade até para se comparar, né? Buscar inspirações. Dizer assim, cara, não, eu posso também, né? Ir se movimentando e alinhando com a nossa realidade. Agora eu vou batizar aqui no podcast uma ideia de feedbacks finais, né? Então vou também dar meu feedback final sobre tudo isso, né? Eu acho assim, a gente precisa reforçar e enriquecer o nosso ambiente, tá? Então, como a Daniela falou também sobre essa questão do ambiente, né? O ambiente, ele afeta, sim, o seu comportamento, gente. Ele afeta muito o seu comportamento, muito, muito. Então, que tipo de pensamentos você tem? Que tipo de pessoas você anda? Que ambiente físico você está na sua casa? Como está seu quarto? Como é que está seu quarto aí? Está desorganizado? Está bagunçado? Se ele está bagunçado, provavelmente sua saúde mental também está meio bagunçada. Provavelmente seu sono também está bagunçado. Então, tenha ambiente de qualidade, alimentação o máximo possível de qualidade. Mas mas eu não consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo. Vai com devagarzinho, mas vai melhorando o seu ambiente. Vai melhorando seus pensamentos. Entende? Vai fazendo alguma coisa por você. Pega alguma dica daqui sobre o sono, sobre atividade física. Não posso pagar uma terapia. Cuida do sono, pelo menos. Cuida da sua atividade física. Vai procurar uma boa alimentação. Não fica criando muita desculpa.
Entende? Sim. Faça por você, meu. Não fica só reclamando, fica criando desculpa, falando, não posso, não sei o quê, não tenho isso, não tenho aquilo. Foca, o que você tem para começar? Foca no micropasso, entendeu? O outro ponto também que é importante as pessoas entenderem é o seguinte, tá? Que nós vamos ter imprevisto na vida. Sim. Então, a vida não é totalmente previsível. Você não vai controlar. Tem uma paciente que ela quer controlar tudo. Tudo. Então, você não vai conseguir controlar tudo. Você não vai conseguir controlar o mundo. Você não vai conseguir controlar totalmente a si mesmo, nem totalmente seus pensamentos. Entendeu? Mesmo você fazendo terapia. Só que você pode aumentar o seu controle, você pode aumentar melhorar a sua capacidade do seu tálamo de selecionar a sua atenção. Por isso é importante de dormir bem, por isso é importante se alimentar bem, tá? E você pode melhorar suas capacidades cognitivas, né? Se expondo. Então, assim, cuide de você. Primeiro ponto é cuidar de você. Muita gente tem aquele lema, né, do cristianismo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas primeiro, olha só, não, presta atenção. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí o cara esquece só apaga o ti mesmo. É o ti mesmo, né? Você tem que se amar. Porque se você não se ama, como é que você... Como a Dani se você falou, não dorme, né? como é que o cego vai guiar outro cego? Início, né? Quando tu se respeita, as pessoas começam a te respeitar também. Tu mostra que tu tem amor por ti. Exato. Então, isso não é egoísmo, gente. Não é narcisismo. Narcisismo é outra coisa. Você querer humilhar uma pessoa... Entendeu? Você querer inferiorizar outra pessoa, é você dizer que você tem mais é melhor em tudo do que outra pessoa. Você não é melhor em tudo em nada. Mas assim, você tem o seu valor. E encontre o seu valor, meu. Encontre o seu valor. Você tem valor. Entende? Todos nós temos valor. Isso. E aí a ideia do Viktor Frankl, né, que vai falar sobre a questão do sentido, que a gente pode encontrar sentido no amor, na dor, no sofrimento, né? Se você tem uma religião, pode encontrar um sentido, né, em Deus, ou internamente você pode encontrar sentido no seu fim, você pode encontrar sentido a cada momento. Então o sentido também, ele é mutável, tá? Perfeito. Mas o importante é você ter um sentido, ter um propósito, porque as pesquisas mostram, tá? Quem não tem esperança tem mais chance de ter esse adoecimento, vai ter mais chance de ter qualquer problema psicológico. Então tenha um propósito, tenha valores, tenha um sentido para a sua vida, tá? Perfeito. Tente encontrar esse sentido, esse propósito na sua vida, que é o que você tentou encontrar, né? Falando para as pessoas e tudo mais, né? Pegando a tua deixa, Luiz, já que eu falei, me expus aqui, né? O que me move, o meu farol, né? O meu propósito, eu quero saber de ti. Qual é a tua verdade? O que te move? Essa ideia de verdade é muito profunda, né? Mas assim, o que está me movendo no momento assim, para 2023 eu quero cuidar da minha saúde física, em primeiro lugar, dormir bem, regular o meu sono. Então, algumas coisas eu estou deixando de lado, né? Quem me acompanha sabe, estou deixando alguns compromissos de lado e criando novos compromissos, como falar aqui no podcast, criar essa constância, né? De expor o conhecimento da psicologia, fazer com que as pessoas tenham uma qualidade do básico, né? E desenvolva valores também, tá? Então, assim, fazer com que as pessoas se organizem psicologicamente e tenham... uma saúde mental melhor, porque aí vão ser provavelmente ter uma tendência a ser mais feliz, né? E Nossa, aí não atrapalhar outras pessoas também. Nossa, sim, né? Nós somos... Acho que basicamente é isso que eu tento. Ai, que maravilhoso, Luiz. Obrigada por esse momento, tá? Foi maravilhoso para mim. E a gente falou sobre muitas coisas e dá temas para vários outros podcasts, né? Se a gente fosse aprofundar em cada tópico, dá um conteúdo assim riquíssimo, né? E qual é o teu propósito? O que te move? O meu propósito é compartilhar para as pessoas quão importante é a ciência, né? A psicologia, a terapia, porque foi isso que me ajudou. E como tu falou, né? Qual é o meu propósito? Ajudar pessoas, ajudar a salvar uma vida. E esse é o meu propósito também. Compartilhar conhecimento como estudante, não como me formar, mas agora, o que eu posso fazer para ajudar alguma pessoa, né, que está em sofrimento? Uma informação, procurar terapia pode te ajudar. Sim. Então vamos agora falar um pouquinho do Instagram, né? Expor para vocês encontrarem a gente, não tem como vocês encontrar a gente. Então o meu Instagram é @psi.luissouza, 2, tá? Tem 2 Instagram, mas é o 2 que é o principal que eu estou usando mais. Oficial.
E aí, a Daniela o meu Costa é Daniela pode... Costa PC, @Daniela Costa PC. Cara, e se vocês ficaram até aqui ouvindo, muito obrigada. E o meu é Raiane Silva, bem simples. Só Sim. Raiane Silva vai aparecer. Tá ok. Então, até o próximo, tá? Espero que tenha sido significativo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com a gente, minimamente. Já tá ótimo. Para encerrar, me veio assim uma coisa assim, qual é a palavra de vocês para o ano de 2023? Uma palavra, assim, a minha palavra que eu vou pegar mais assim para me ativar é comprometimento. Sabe? Comigo mesma. Comprometimento. Comigo mesma, com o meu trabalho, com as pessoas. Me comprometer com o meu processo. Comprometimento. Acho que o meu é enfrente seu medo. Enfrentar o medo. O meu acho que é o aprendizado. Não, para 2022, né? Foi aprendizado. E para 2023 eu acho que mais constância ainda. Mais do que já se tem, mais constância de algumas coisas para aperfeiçoar, né, a minha performance, tanto clínica como pessoal. Tá? Beleza. Então, e pessoal que tá aí até agora vendo, escolhe a tua palavra, comenta aí. E bora fazer uma pose para eles tirarem um print e postarem a gente com a palavra? O que vocês acham? Então a gente vai fazer uma pose. Qual é a câmera? Aquela. Essa aqui. A gente vai fazer uma pose, vocês vão tirar um print, uma foto e postar marcando os nossos arrobas lá no Instagram. Já 1, 2, 3, agora. Bora fazer outro. Ai, tá muito maravilhoso. Gostei de ti. Obrigada, gente. obrigado, gente. Até o próximo, tá? Até o próximo.